Olá, pessoa criativa, tudo bem? Vamos aqui a mais um vídeo do canal, nessa etapa de resina epóxi, falar de um assunto que eu vejo muitas perguntas, eu pesquisei muito na internet, em vídeos de 3 anos atrás até hoje, em 2024. Resina epóxi. Eu posso diluir resina epóxi? Na verdade, gente, o termo diluição nem se aplica muito a resinas. A gente dilui mais é tinta. Tinta usa-se diluir, né? Mas o objetivo da tinta, quando você dilui, na especificação do fabricante, ela ter a aplicação dela mais fácil, com o rendimento correto. Você dilui muito a tinta, você vai ter que aplicar várias vezes para conseguir a cobertura. Então, quem acha que vou diluir a tinta para aumentar a capacidade dela, ou aumentar, né, a quantidade dela, na verdade a pessoa está aumentando só o trabalho, ou está renegando o resultado. Mas resina epóxi pode se diluir? Bom, tem fabricantes que diz que pode. Tem técnicos que diz que não. Então o que eu observei? Três coisas diluem bem a resina epóxi: solvente PU, solvente nitrocelulose e etanol, álcool de carro. O etanol eu uso muito para limpeza, tá? Após uma aplicação, eu utilizo esse etanol para fazer limpeza. É mais barato e dilui muito bem a resina e faz muito bem a limpeza. Mas o que acontece quando eu aplico qualquer diluente na resina? Ela muda a característica dela. Aí eu tenho que ver se isso me atende ou não. Porque a resina ela é simplesmente a união de dois componentes, o A com o B, a resina e o endurecedor. A gente bate por 3 minutos esses dois na proporção de peso que o fabricante manda para que ela chegue até a homogeneização. Quando eu coloco o diluente nisso, eu coloco o corpo estranho a esses dois, algo que não pertence a esses dois. Eu posso, com isso, quebrar a cadeia de união desses dois componentes. Então, às vezes, eu faço com que parte da resina tenha uma aderência legal e outra não. Então, eu atraso o endurecimento dela, altero a cura dessa resina, altero o brilho dessa resina. Mas se colocar na proporção que o fabricante diz, não vou dizer marcas aqui, mas tem um fabricante bem famoso, acho que é o mais famoso de todos eles, diz que até 30% é permitido. Isso quer dizer que você colocar cada 100 gramas de resina pronta, colocar 30 gramas de diluente, a resina não vai estragar. Mas quando você usa um solvente, ela vai alterar as características. Por exemplo, o etanol, ele tem muita água. Então, se você aplicar uma camada muito grande de resina com o diluente, quando essa camada de cima da resina secar, tudo que está lá dentro vai ficar. Todos os vapores e gases do solvente vai ficar. Vai alterar o brilho, a cor, não vai ficar tão translúcida, não vai ficar tão transparente. Altera. Então, assim, se você for ralear a resina para efeito final, diluir resina para efeito final, vai perder brilho e vai perder resistência. Pega uma resina, coloca numa vasilha preparadinha direitinho e pega esses três diluentes. O diluente do verniz PU, que é o solvente PU, o solvente nitrocelulose e o etanol, faz esses 4 preparos. 3 diluídas e uma não. Depois de 12 horas, vem com a sua unha e toca as 4 resinas. Você vai ver que a resina que está pura, ela já está bem dura. As outras vai marcar com a unha. Então vai ser muito mais lenta a cura dessa resina. O que pode proporcionar também problemas como blushing, como olho de peixe, como casca de laranja. Por quê? Porque ela vai demorar mais na reação química, vai alterar a reação química, vai interagir mais com a água do solvente, com a água do ambiente. Então, assim,
Eu recomendo só diluir resina para fazer o selamento da peça. Para que ela possa entrar mais, possa adentrar bem mais a peça. Nunca dilua, nunca aplique nada sobre a resina para acabamento final, a não ser corantes e pigmentos próprios para a resina. São esses que a gente compra na internet de várias cores. Líquido, os que são líquidos translúcido, que tinge, mas você consegue ver o que está por baixo, tá? E também tem os corantes em pó, os perolados, que eles podem ser misturados com os dois, tanto com o translúcido quanto com o tingidor, para dar uma tonalidade melhor. Mas cuidado para não colocar corante demais, tá? E use corante da própria resina, corante para resina. Esses da Red Lease são ótimos, são um pouco mais caros, mas são muito bons. Aí já recomendo usar Red Lease. Tá? Tem gente que coloca maquiagem, tem gente que coloca xadrez. Gente, toda vez que você usa uma coisa que não é própria para resina, pode interagir com a resina. Colocar corante para tinta acrílica, corante acrílico, ele possui água também. Então a chance de dar blushing aumenta. Tá? E aprenda, estude um pouquinho de proporção de corante para a quantidade de resina, tá? Para não aumentar demais. Se eu não posso aumentar a minha resina com diluentes para aumentar a quantidade dela, o que eu posso fazer então? Bem, se você quer um resultado transparente, você não tem como aumentar, tá? É a aplicação dela como vem do fabricante. Mas se você vai colorir, você tem uma série de opções. Carga mineral, o preenchimento com outras coisas, pedra, cacos de madeira, sobras de resina de outro projeto, pedaços de metal, tudo que você pode esconder ali dentro e a resina vai cobrir, desde que esteja seco. Materiais seco. Por exemplo, eu tenho uma bolacha de madeira, uma tábua de corte enorme, com um baita buraco no meio, e eu não quero aquilo ali transparente. Você pode jogar uma primeira camada de resina, esperar 12 horas ela secar, encher de pedra e colocar mais resina por cima. Pedaços de madeira, cuidado para a madeira não boiar. Então é bom que você coloque a resina, coloque as madeiras para que ela fique presa na parte de baixo da resina, depois vem completando em cima. Não esqueça de selar a madeira, tá? Para não dar bolha. Você pode usar lascas de metal, várias coisas. Tem gente que preenche com gesso e cimento e após a secar, após uns dias, né, que toda aquela água evaporou, faz só uma pequena camada de resina por cima. Se não vai ser transparente, use a sua imaginação. Coloque por dentro o que você quiser. Se for para ficar translúcido, para ficar transparente, só resina. Por isso que as peças de resina transparente costumam ser bem mais caras do que as peças que a resina é tingida. Geralmente tem alguma coisinha escondida por baixo ali daquela resina, tá? Que não enfraquece em nada, não estraga em nada. A resina cola praticamente em tudo. Mas quer ver uma coisa legal quando você vai usar peça transparente? Cacos de vidro branco. Aqueles vidrinhos de blindex. Enche com aquele vidrinho de blindex e usa a resina translúcida. Vai ficar um efeito muito legal. Tem um blindex quebrado, você achou um pedaço de blindex aí jogado fora, quebra ele, cuidado que ele estilhaça, então usa proteção na hora de quebrar, e enche ali, joga a primeira camada de resina, 12 horas, enche de caquinho de blindex e coloca a resina por cima. Vai manter o translúcido, vai dar um efeito que talvez você goste, talvez não, vai da sua criatividade, tá bom? Mas não aplique resina diluída, transparente, como resultado final, tá? E nem resina diluída com pigmento como resultado final. Você vai ter problemas na beleza da sua peça, ok? Um abraço, fique com Deus, até o próximo vídeo.